Boa noite, meu nome é João Victor Ferreira Mouzin, sou aluno do curso de Engenharia Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e vou apresentar juntamente com meu colega Peter nosso tema de pesquisa na disciplina de Legislação, Ética e Cidadania, sob a orientação do professor Wilson José Gonçalves. O título do nosso tema é Sustentabilidade na Engenharia Física, Utilização de Aerogeradores. Saudações a todos, meu nome é Peter Martins Rocha, eu também sou aluno da Engenharia Física da UFMS, e agora eu vou apresentar sobre o nosso trabalho de Legislação e Ética e Cidadania, que é sobre sustentabilidade na engenharia física, a utilização de aerogeradores. Bom, para introduzir o nosso trabalho, nada melhor do que falar sobre introduzir o resumo do que ele é, né? Então, nós extraímos exatamente o resumo do nosso artigo. E o resumo é o seguinte: ele trata-se de uma alternativa na produção de energia renovável, de modo a compreender qual a viabilidade e eficiência desse novo recurso de geração de energia e seu impacto socioambiental, aplicando a sustentabilidade na engenharia física através da utilização de aerogeradores. O objetivo é compreender a situação em que o uso de aerogeradores se prova positiva, considerando fatores como eficiência energética e impacto socioambiental, além do viés econômico que se inclui custo de implantação, retorno e incentivo privado e ou público. A metodologia de execução foi a pesquisa bibliográfica e documental, tendo como base bancos de dados oficiais, com investigação no domínio público, periódico CAPES, Redalic, Cielo e Google Acadêmico. Portanto, por meio desse artigo, nós encontramos alguns resultados que indicam que a utilização de aerogeradores pode beneficiar o sistema setorial brasileiro através da viabilidade financeira da implantação de usinas eólicas, o que permite um cenário competitivo de mercado, ainda que haja necessidade de investimento governamental. Quanto à questão ambiental, também é apontado que a energia eólica pode ser benéfica por ser uma fonte limpa de impacto mínimo na natureza. As conclusões apontam para a necessidade da utilização de aerogeradores, sobretudo no que diz respeito à aplicação da sustentabilidade na engenharia física, o que permite um estudo prévio acerca da região em que vai ser instalado um parque eólico, pois deve-se considerar o impacto social devido à estética e geração de ruído, e também do impacto ambiental causado pela interferência na migração de aves e também a incidência de ventos, para que haja um bom aproveitamento dos aerogeradores. Então, qual que é o contexto do nosso trabalho? Por que nós resolvemos abordar a sustentabilidade na engenharia física e por que nós focamos na utilização de aerogeradores? Bom, em se tratando de compreender a aplicação da sustentabilidade na engenharia física ao focar a utilização de aerogeradores, tem-se como princípio a necessidade econômica e ambiental da implantação de meios alternativos de geração de energia, de modo a suprir a falta iminente de combustíveis fósseis e promover eficiência energética limpa. De acordo com os resultados obtidos a partir do banco de dados elaborado, combustíveis fósseis, como petróleo, gás e carvão, representam cerca de 72% da geração de energia mundial e possuem duração máxima estimada de 30 a 70 anos até se esgotarem. Além disso, estes combustíveis são danosos à natureza, provocando a poluição do ar e oceano, a destruição de habitats e o aquecimento global por meio de emissões de carbono. Desta forma, a utilização de aerogeradores são fatores determinantes para a aplicação da sustentabilidade na engenharia física, de modo a promover a produção de energia inesgotável, com característica renovável, proporcionando uma alternativa com maior viabilidade econômica e eficiente, ao passo que é uma fonte limpa e amigável ao meio ambiente. E qual que é o nosso objetivo com esse trabalho? Nosso objetivo se volta para compreender a situação em que o uso de aerogeradores se prova positiva, considerando fatores como eficiência energética, impacto socioambiental e a viabilidade econômica, e que se inclui custos de implantação, retorno e incentivo privado e ou público. A busca desse conhecimento estabelece a utilização apropriada de geradores, sem causar desperdício energético, impacto socioambiental negativo e prejuízo econômico. E qual que foi a nossa metodologia
nesse trabalho. A metodologia de execução foi a pesquisa bibliográfica, do qual se pautou nos bancos de dados oficiais, nos sites Google Acadêmico, Domínio Público, Periódico CAPES, Redalyc e Cielo, sendo que para isto foi criada uma pasta e colecionados arquivos e materiais bibliográficos pertinentes, a temática, com posterior leitura objetivada e avaliação crítica dos materiais, de forma a permitir um juízo de valor sobre o tema em questão. Quanto aos resultados, no que tange à particularidade da engenharia física, a aplicação da sustentabilidade, verificou-se que, pela manutenção do uso de combustíveis fósseis para a geração de energia e do desconhecimento das propriedades socioambientais e econômicas da energia eólica, diluiu-se o uso de energias renováveis, dando espaço para uma não utilização de aerogeradores. A causa da não utilização de aerogeradores é indicada por razão do atual desconhecimento da energia eólica, tendo poucos parques no Brasil, aliado aos incentivos financeiros diminutos. O inverso da problemática, ou seja, a necessidade da utilização de aerogeradores, se apresenta como uma solução ao objeto de estudo, ou à aplicação da sustentabilidade na engenharia física. Observa-se o potencial energético aliado à característica de não emissão de dióxido de carbono na atmosfera, fazendo a energia eólica uma boa alternativa como fonte renovável, o que contribui com a utilização de aerogeradores. No entanto, deve-se também considerar o fator econômico para a viabilização da utilização de aerogeradores, em observância às propriedades geográficas e o seu custo associado. E quais são nossas conclusões com esse trabalho? Bom, considerando a crescente demanda por energia elétrica e a importância das fontes de energia renováveis para sanar essa questão, a utilização de aerogeradores é um meio indispensável para a produção de energia limpa de forma a satisfazer os aspectos econômicos, socioambientais e energéticos. Assim, para a aplicação da sustentabilidade na engenharia física, tem-se como alternativa a utilização de aerogeradores, uma vez que os mesmos provam serem eficientes no âmbito energético e possuem impacto ambiental mínimo, o que torna viável o empenho da energia eólica como fonte de energia renovável. O objeto de estudo da nossa pesquisa é a utilização de aerogeradores. Em relação à aplicabilidade da sustentabilidade na engenharia física, tem-se como objeto de estudo a utilização de aerogeradores, no que tange ao campo do desenvolvimento de energias renováveis alternativas a fim de promover eficiência energética limpa e sustentável em substituição aos combustíveis fósseis vigentes. Adicionalmente, o objeto de estudo também concentra-se na avaliação do uso da energia eólica no que se diz respeito à viabilidade econômica e ao impacto socioambiental. Em face ao método vigente de geração de energia, verificou-se que o uso massivo de combustíveis fósseis, tais como petróleo, gás e carvão, contribuem para o processo de degradação da natureza, no que se diz respeito à poluição, tanto do ar como do oceano, como também da destruição de habitats. Também foi verificado que a utilização desses tipos de materiais contribui com o aumento de emissões de carbono, contribuindo dessa forma ao fenômeno do aquecimento global. Diante disso, observou-se a necessidade do desenvolvimento de um tipo de energia com reabastecimento natural, à medida que seu funcionamento tem impacto mínimo ao meio ambiente e à sociedade, preservando sua eficiência energética. Perante essas características, deu-se pela escolha de uma energia renovável, de forma mais específica, pela utilização de aerogeradores. O problema de pesquisa se resolve em torno da questão: que situação o uso de aerogeradores se prova positivo, considerando fatores como eficiência energética, impacto socioambiental e econômico? A eficiência energética, o impacto socioambiental e econômico se tornam relevantes para direcionar a situação em que a implantação da energia eólica se encontra propícia. Portanto, esses fatores são determinantes para que não haja desperdício energético e dano ao meio ambiente ou à sociedade. O desperdício do potencial da energia eólica acarreta no não aproveitamento de uma importante fração da indústria de energia e geração de energia limpa, com mínimos impactos socioambientais. Assim, considerando-se a crescente demanda por energia elétrica e a importância das fontes de energia renováveis para sanar essa questão, a utilização de aerogeradores é um meio indispensável para a produção de energia limpa, de forma a satisfazer os aspectos econômicos, socioambientais e energéticos. A solução passa a ser vista a partir da avaliação de todos os fatores envolvidos na implantação de energia eólica, nos quais se faz necessária a avaliação dos âmbitos de eficiência energética, do impacto socioambiental e da viabilidade econômica.
Tendo-se análise desses fatores e verificando-se positivo que se pode garantir valor benéfico à utilização de aerogeradores, em consideração do aproveitamento energético potencial, do impacto no ambiente e na sociedade e dos custos econômicos. Entretanto, deve-se considerar a crescente demanda por energia elétrica e a importância das fontes de energia renováveis para a solução dessa questão. A energia eólica é um meio indispensável para a produção de energia limpa, de modo a satisfazer os aspectos econômicos, socioambientais e energéticos, respondendo à atual necessidade de energia elétrica e minimização dos impactos ambientais provocados pelas outras fontes de energia. Tendo deste modo a utilização de geradores efetiva, que incorre em desenvolvimento sustentável no exercício da profissão de engenheiro físico. A partir da pesquisa, se pode inferir que a situação em que o uso de geradores se encontra benéfico é dado por meio de análise rigorosa aos fatores que compõem o uso da energia eólica no processo de projeto. Dessa maneira, tem-se que a utilização de aerogeradores pode ser feita ante reconhecimento prévio do local em que a usina está a se construir, o qual é feito pela observância das características geográficas, onde seu estudo compõe as áreas de geologia, climatologia e engenharia ambiental, a fim de garantir que o projeto possa usufruir de todo o potencial energético sem provocar algum impacto socioambiental negativo de forma econômica. A resposta se apresenta reforçada em virtude do preceito estabelecido pelos princípios da sustentabilidade, dos quais normatizam e prezam pela conservação ambiental e têm sua base centrada nos pilares cujos elementos são compostos por meio ambiente, impacto social e economia. Dessa maneira, a fim de garantir a sustentabilidade na engenharia física por meio da utilização de aerogeradores, deve-se ter o apoio desses pilares de forma conjunta, onde o uso permita eficiência energética de forma limpa e sustentável. Essas são as referências da nossa pesquisa. E por fim, gostaria de agradecer especialmente a turma de Engenharia Física de 2020 e o nosso professor Wilson José Gonçalves.